Vamos falar um pouquinho de orientação a objeto. Lembra que tudo no C# é um objeto, como eu já falei algumas vezes. Muito bem, a gente tem alguns conceitos de orientação a objeto. A linguagem C# é uma linguagem tipada e orientada a objetos, então isso significa que ela está sujeita às regras da orientação a objeto e ela segue essas regras. Então a gente tem alguns conceitos básicos da orientação a objeto, que é herança, polimorfismo, encapsulamento, que eu já demonstrei quando a gente criou lá o campo e a propriedade, a abstração, aí eu tenho sobrecarga de métodos, e aí eu tenho os objetos e as classes propriamente dita. Então, de novo, tudo no C# é um objeto. Então vamos a alguns conceitos da linguagem que tem a ver com orientação a objeto. Primeiro eu tenho o conceito de interface. A interface é um contrato, na verdade é um padrão de implementação que você determina esse padrão e todas as classes que quiserem utilizar aquela interface têm a obrigação de implementar todos os métodos que estão naquela interface. Então você assina o contrato, a interface é um contrato, a sua classe assina o contrato. E eu posso criar minhas interfaces dentro do projeto para me usar de benefícios, por exemplo, como injeção de dependência e padronização de código de várias maneiras. Eu mencionei há um tempo atrás sobre o iDisposable, que é o dispose lá que o Garbage Collector pega. O iDisposable é uma interface que implementa lá, que exige que você implemente um método dispose. Tá? Então eu tenho aqui dois exemplos. Eu tenho uma interface então que eu chamei de mensagem. Então uma interface é um padrão. É como se fosse uma classe, mas sem a implementação e sem as variáveis, tá bom? Eu tenho os métodos apenas que eu vou colocar na classe, na interface. Então eu tenho lá um public interface e mensagem. Isso é um ponto importante. Por padrão das linguagens, as interfaces começam com a letra I, para ficar fácil de você olhar no código e falar: isto é uma interface, isto não é uma interface. Então toda interface a gente coloca a letra I. A interface basicamente tem a definição de um método. Então eu tenho aqui um void enviar string mensagem, tá bom? O void, aproveitando aqui, o void quer dizer que este método não retorna nada. Eu não tenho nada para retornar, eu retorno um void. Eu vou falar bastante disso nos métodos, mas para você já entender. O método pode retornar qualquer tipo de dado, ou se ele não tem nada para retornar, então é um void. Depois eu tenho aqui uma classe mensagem que implementa a interface mensagem. E aí sim, dentro da minha classe enviar mensagem, eu vou dizer o que o enviar vai fazer, mas eu assinei o contrato. Eu posso também assinar duas interfaces ou mais interfaces, né? Eu posso então implementar a interface mensagem e a interface disposable. Quando você coloca a interface aqui no código, ele já implementa para você aqui, e no caso do iDisposable e até do enviar mensagem que eu tirei, ele coloca um not implemented exception, que é uma informação do tipo: vou gerar uma exceção aqui porque você assinou o contrato da interface, mas não fez nada, você não implementou o código, então você tem que olhar para esse código e implementar. Então esse é um conceito bastante utilizado na orientação a objeto, tá bom? Um outro conceito muito utilizado é o conceito de herança. O que é uma herança? Herança é simples, não é difícil de entender. Imagine que você tem uma classe e você quer aproveitar esta classe para criar uma outra classe. Isso é uma herança. Eu estou aproveitando um objeto para criar outro, aproveitando uma classe para criar outro. Então imagine assim, eu tenho uma classe que tem um ID e um ativo, tá bom? E aí eu sempre tenho que colocar esse ID como true em tudo que é classe que eu criar. Então eu vou criar uma classe base e vou depois criar outras classes a partir dela. Isso evita que eu fique criando a mesma coisa toda vez, tá? Todos os meus campos, todas as minhas tabelas, as minhas classes precisam ter um ID. Eu não preciso ficar definindo ID. Eu crio uma classe base e herdo dela. Todas as minhas classes têm que ter um método lá que eu checo se o dado está correto ou não. Eu boto isso também na herança e vou herdando, tá? Então, para exemplificar o conceito da herança, eu vou ter então a minha classe base, tá bom? Aí tem um conceito aqui que é importante, que é o conceito do abstract, que é da classe abstrata. Quando você vê um abstract class, isso quer dizer que esta classe não foi criada para ser instanciada. Eu não vou ter um objeto do tipo base. O abstract diz que esta classe ela é base para outras classes, tá bom? Então essa é a ideia do abstract aqui, tá bom?
Um outro conceito da orientação a objeto é o conceito do construtor. Então, eu tenho aqui um construtor que é sempre um nome igual ao da classe. Então, se a minha classe chama base, meu construtor chama base, e o construtor não tem devolução de tipo, ele não tem tipagem, tá? Ele não devolve nada. Então, eu não tenho um void, não tenho um int, não tenho nada. Ele é um public e um base, no meu caso, porque a classe também chama base, tá bom? E dentro do meu construtor, eu coloquei que o ativo é true. O que vai acontecer? Toda vez que eu criar um objeto novo, esse construtor ele é executado. Então, ele é colocado o campo ativo como true. Muito bem, então eu tenho uma classe abstrata que serve de modelo para outras classes. Como que eu vou usar essa classe? Eu vou herdar dessa classe. Como eu fiz com a interface, eu coloco aqui a minha classe base. Então, eu estou criando uma classe cliente, e essa classe cliente, ela herda de base. Então, a classe final vai ser o ID, o ativo e o cliente. Lembrando que a minha classe base tem um ID e um ativo e o construtor. Então, a minha classe cliente vai ter também o ID, o ativo e o nome. Eu faço uma composição, uma junção, uma união das duas classes. Esse é o conceito de herança. O conceito de polimorfismo é bastante simples, na verdade, né? O polimorfismo diz que eu posso ter uma propriedade, um método, na verdade, que se comporta de maneira diferente, né? Essa é a essência. Eu posso modificar o comportamento dele, né? Na verdade, eu posso modificar o comportamento, não é que ele se comporta diferente. Eu posso modificar esse comportamento dentro de uma herança, por exemplo. Então, imagine o seguinte, eu tenho a minha classe chamada operações, e aí eu tenho uma outra palavra aqui que se chama virtual. O virtual diz para ele o seguinte, diz para o C# que este método pode ser modificado numa herança. Esse é o conceito do virtual, tá? Então, se você quiser criar uma classe e quiser que ela tenha herança e que possa ser modificado o comportamento dela, eu boto o virtual aqui. E eu colocando o virtual aqui, eu posso fazer uma sobrecarga do método, que é usando aqui a palavra override, tá bom? Então, basicamente, eu tenho uma classe operação que faz uma soma. Isso aí, ok. Retorna A mais B. Simples, tá bom? Só que eu fiz aqui uma herança, chamei de operações 2. Eu fiz uma sobrecarga no método. Eu não precisaria ter feito a sobrecarga se eu não fosse mudar nada. Eu coloquei aqui o exemplo só para ficar didático para vocês entenderem, mas eu não precisaria, se eu não vou mudar o método, eu não preciso, tá? Não é porque o método está aqui como virtual que eu preciso fazer a sobrecarga, não preciso, tá? Mas se eu fizer a sobrecarga, eu posso colocar aqui o meu código e se eu precisar executar o código original, eu coloco um base, a palavra reservada, base, e o nome do método passando os parâmetros. Isso executa o código original aqui. Então, de repente, você está fazendo uma herança, você quer modificar algum comportamento, né, dentro do que é o objetivo aí do polimorfismo. Eu quero modificar o comportamento, mas quero continuar executando a minha classe base. Então, eu posso chamar aqui o base, ou também posso não chamar, dependendo do cenário, tá bom? Então, eu posso aqui em um cenário modificar. Então, olha só, eu estou aqui nesse cenário modificando o método, adicionando um valor aqui, somando 1 no valor e chamando o método original. Então, a minha soma aqui vai ficar errada, né? Porque eu estou somando um valor aqui a mais. Ou eu posso mudar o valor totalmente aqui e fazer a minha soma virar uma multiplicação, por exemplo, não é? Então, eu faço uma mudança total do comportamento que esse método tem aí. Muito bem, falando em métodos, a gente fez alguns métodos aí no decorrer desse treinamento e um método é um código que vai interagir com dados que estão dentro da classe. Tá bom? Então, um método é uma maneira de eu me comunicar com o meu objeto, com a minha classe. Então, de eu receber dados, processar esses dados, modificar informações dentro da classe, né? Obedecendo aí o conceito do encapsulamento. Não é? Eu posso tratar esses dados e devolver valores. Então, eu criei aqui um exemplo de uma classe de envio de e-mail real, tá bom? Então, o .NET tem uma classe chamada SMTP Client, que é para enviar e-mail, tá bom? Então, eu criei aqui uma classe de e-mail, criei uma variável privada do tipo SMTP Client, chamei de SMTP. Aí, no meu construtor da classe, eu posso, no meu construtor, passar parâmetros também, tá? Então, eu estou passando aqui um parâmetro host e um parâmetro porta. E estou criando uma variável
uma instância da minha classe SMTP, né, um objeto, passando para ela host porta, que é o que ela espera, tá bom? Então, quando eu construo o meu enviar e-mail, eu passo qual é o host e qual é a porta do meu servidor de e-mail, tá bom? E o meu método enviar, ele recebe ali o para, né, para quem eu quero enviar, o título da minha mensagem e a mensagem propriamente dita. Eu tenho aqui um controle do tipo, se o para estiver vazio, né, que é o string.empty, ou muitas pessoas usam o abre e fecha aspas, eu acho o string.empty mais prático de usar, mais claro, tá bom? Então, se eu passar aqui um valor em branco para o para, né, o para vier em branco, eu digo, olha, informe o destino aqui, mas eu continuo fazendo, tá? Eu não dei um return aqui, por exemplo, que eu poderia ter dado, dizendo, olha, não faça mais nada porque o cara não passou aqui para mim o que eu preciso, que é o para. Depois eu crio aqui a mensagem com não responda @sua empresa e coloco o título e envio a mensagem. Então, o método aqui é para eu interagir com a classe. O método também tem os modificadores de acesso, como a classe tem. Então, assim como eu tenho um public class, eu tenho um public método, um private método, um internal método, tá bom? E o void aqui, como eu já comentei, o void é porque essa classe não retorna nada e eu não preciso necessariamente colocar um return, tá bom? Os métodos, então, podem ser públicos, privados ou internal. São um modificador de acesso, né? Você vai colocar isso antes do nome do método, de acordo com a visibilidade que você quer ter. Então, por exemplo, eu posso ter um método aqui na minha classe de e-mail, que é um método somente interno da classe. Eu quero um método para montar a mensagem. Isso o usuário externo do meu objeto não precisa saber o que ele está fazendo. De novo, isso é um conceito de encapsulamento. E eu posso, então, usar este método dentro de um método público. Então, aqui dentro do enviar, eu posso estar chamando um outro método aqui, que é o método private, por exemplo, que o usuário externo aqui ao meu objeto não vai enxergar, tá bom? Mesma coisa o interno e outro modificador de acesso, tá bom? Um outro conceito que eu tenho, então aqui eu tenho um exemplo de método público e privado, né? Então eu tenho aqui um público e tenho aqui um private, né? Servidor válido, então poderia verificar aqui se o servidor está válido, isso aqui poderia estar dentro desse próprio método aqui do servidor válido. Um outro conceito que a gente tem é a sobrecarga. A sobrecarga é dentro de um objeto eu poder ter várias maneiras de chamar o mesmo tipo de objeto, né? Então isso é muito comum dentro da estrutura do .NET e do C#. O sobrecarga basicamente é isso. Então eu tenho vários métodos com o mesmo nome, por exemplo, com tipos de dados diferentes, mas cada um faz uma coisa diferente. No meu caso aqui, eles estão fazendo coisas muito parecidas, tá? Então eu tenho 3 métodos com o mesmo nome, só que eles recebem tipos de dados diferentes, tá? Isso a gente chama de sobrecarga de método e o Visual Studio tem um jeito bem particular de mostrar isso para a gente. Quando você está chamando então um método, eu tenho como escolher qual das sobrecargas eu quero utilizar. E um conceito muito interessante também, que ajuda muito, é o parâmetro opcional. Imagine o seguinte cenário: você escreveu o seu código e você fez todo um código enorme, chamou o método em vários lugares no código e você precisou adicionar um parâmetro. Isso normalmente quebra o código, né? O seu código começa a dar erro porque você tem que ir em todos os lugares que você passou aquele parâmetro e corrigir a chamada. O C# introduziu um conceito que é o parâmetro opcional. Então eu tenho um parâmetro aqui, que no caso é a letra C, que ele já tem um valor default. Então, se na minha chamada eu não passar o terceiro parâmetro, ele vem como 0 para mim. Então, isso ajuda muito na implementação na implementação de novas funcionalidades sem que eu quebre o meu código. Então vamos ver tudo isso na prática. Bom, eu tenho aqui um novo projeto console e eu vou primeiro criar então aqui, vamos começar a criar nossas classes. Eu vou mostrar aqui um outro tipo de conceito para vocês. Dentro de um projeto a gente costuma organizar as coisas, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta e eu vou chamar aqui de entidades, tá bom? Só para ficar mais organizado. E dentro de entidades eu vou então adicionar uma classe chamada classe base. Eu vou mostrar o conceito de herança. Então eu vou criar aqui um public abstract class base. Então a minha classe base, ela vai ter então o meu ID, como eu falei, né?
Eu posso colocar aqui um campo bool aqui para exemplificar, para ficar igual lá a documentação do ativo, tá bom? Posso ter ou não um construtor aqui, não faz muito sentido, não é obrigatório eu pôr também, eu não vou colocar, tá bom? Então, eu tenho a minha classe base, eu vou agora criar aqui uma classe chamada cliente, por exemplo. Então, a minha classe cliente agora, ela herda da minha classe base. Então, automaticamente, a minha classe cliente já tem o ID e o ativo. Então, ela já tem esses dois campos aqui, tá bom? Eu vou adicionar aqui na minha classe uma string aqui, que é um nome, tá bom? Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui, e aqui já está usando o conceito de namespace, isso é um recurso legal do Visual Studio, como eu criei uma pasta chamada entidade, ele já entendeu que o namespace vai ser entidades. Então, isso organiza o meu código, fica bem mais interessante, tá bom? Eu vou voltar aqui no meu programa e vou criar uma classe cliente. Vai ser igual a new cliente. Tá bom? Ele vai colocar o using lá. Tá vendo que ele já botou lá o using? O meu cliente, então, tem o ativo, que está na classe base, o ID e o nome. Então, eu tenho aqui o conceito de herança. Bem simples e bem colocado. Imagine, então, agora que eu tenho na minha classe cliente, eu tenho uma interface. Eu vou colocar tudo na mesma classe aqui, para ficar mais simples o entendimento, tá bom? Eu vou criar aqui uma interface. Então, eu posso criar um novo item. Dentro do criar novo item do Visual Studio, eu tenho aqui uma gama gigante de coisas que eu posso criar. Uma delas é a interface, tá? Então, eu vou chamar aqui de iDados. Então, eu tenho uma interface chamada iDados. Vou dar um public nela aqui, para ela ficar pública. Lembrando que a interface ela só tem definições de método. Então, eu não vou colocar aqui um public, porque eu não sei se o método lá na implementação vai ser público. Então, eu vou colocar simplesmente aqui um int soma, int a, int b. Eu vou criar aqui uma soma e vou colocar aqui um void valida dados. Tá bom? E vou colocar aqui um bool dados incorretos. Só para eu checar os dados, tá bom? Então, eu tenho aqui 3 métodos hipotéticos quaisquer aqui. E eu vou falar assim, agora eu quero que a minha classe cliente implemente a minha interface dados. Eu só vou colocar o nome dela aqui. Automaticamente, o Visual Studio pinta de vermelho aqui, dizendo assim, olha, você não tem implementação desses 3 métodos aqui. Então, eu posso vir aqui e clicar na lampadinha aqui, ou dar um Ctrl ponto, né? E mandar implementar a interface. Olha o que ele faz. Ele coloca todos os métodos para mim com not implemented exception. Então, ele já coloca para mim aqui os dados para eu implementar. Existem muitas maneiras de eu fazer esse tipo de dado. Normalmente, sendo bem purista na orientação a objeto, tá? Eu coloquei aqui mais para exemplificar. Sendo bastante purista na orientação a objeto, a gente chama isso de classe pouco ou classe ignorante, que é uma classe que não conhece o que vai acontecer com ela. Então, normalmente eu não coloco implementações dentro dessa classe, eu não coloco métodos, eu procuro fazer isso de uma maneira diferente. Mas nada impede que você bote uma classe aí e implemente isso, tá bom? Eu vou criar um outro aqui, tá? Eu vou criar uma outra pasta, que eu vou chamar aqui de negócios, tá bom? E aí o nome aqui é mais para exemplificar e a gente criar uma estrutura de pastas. Dentro do negócios, eu vou colocar um tipo de dado chamado inclusão. Não, inclusão não, vamos chamar aqui de repositório, tá? Repositório de uma maneira bem simples. Vamos imaginar que o repositório precise implementar a interface dados, tá? Vou dar um Ctrl ponto aqui e implementei. Então, o repositório vai receber aqui os dados, tá bom? Eu vou fazer um repositório bem simples e bem focado aqui no tipo de dado. Então, a gente vai criar aqui um private cliente. Eu vou chamar aqui de cliente, tá bom? Então, o meu repositório vai ter um cliente aqui, tá bom? E eu vou ter um construtor. O setor aqui é um construtor. Quando eu criar o meu repositório, eu quero receber um cliente. E quero que este cliente interno receba este cliente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou guardando o meu dado interno, então estou com o encapsulamento ok, mas quando eu crio um cliente novo, eu tenho que passar para ele um cliente e eu atribuo depois isso a uma variável interna que eu vou manipular dentro da minha classe, tá bom? Então, dentro aqui do meu dados incorretos, eu vou colocar assim, ó, se o meu cliente,
que é a minha variável interna agora, tá bom? Ponto nome for igual a em branco, tá bom? Eu vou retornar falso, tá bom? Estou dizendo que está falso, senão eu vou retornar true aqui, tá bom? Senão eu vou retornar true. Então, ok, eu implementei a minha interface. O meu método de soma aqui, eu não tenho muito o que fazer, porque eu não tenho como somar um cliente, tá bom? Mas eu vou implementar aqui de uma maneira diferente. Existe um conceito na linguagem C#, eu posso fazer dessa maneira aqui. Eu posso colocar o A mais B. Mas quando o método só tem uma linha, eu posso usar um conceito chamado budget, que é o budget method é um método que só tem uma linha. Eu não preciso implementar com chaves. Eu posso fazer dessa maneira aqui, tá bom? Vou colocar aqui um A mais B só para a gente ter a soma. E o valida dados aqui, na verdade eu fiquei com dados incorretos e valida dados, eu posso... vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui os dados do cliente, só para a gente implementar esse método. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o cliente.id. Opa, cliente.id, tá bom? Eu vou implementar aqui cliente.id, nome, cliente.nome, né? Só tá bom, id nome. Então eu implementei a interface, então eu cumpri aqui os requisitos. Então eu tenho uma classe, se eu der o F12 aqui eu vou na descrição da classe, e se eu der aqui no Visual Studio Alt F12 eu vejo a definição da classe aqui dentro do meu mesmo código, tá? Se eu clicar nessa aqui e dar o Alt F12 ele vai na classe base. Então o Visual Studio ajuda bastante nessa navegação do código, tá bom? Então eu tenho aqui uma classe base, que tem os métodos, tem uma classe cliente que herdou da classe base, e eu tenho aqui um dado que é uma interface que eu implementei no meu código chamado repositório, tá bom? Só para a gente exemplificar tudo, então vou voltar lá no meu programa. Eu tenho então agora uma classe cliente, eu vou colocar aqui um dado só para a gente poder ter alguma coisa. id1, nome, eu vou colocar aqui C#, só para exemplificar, e o ativo vai ser true, tá bom? E aí eu tenho uma variável repositório de cliente igual new repositório. Então olha o conceito aqui agora. Quando eu criar um repositório, eu obrigatoriamente preciso dizer quem é o cliente, que é o C ali, tá bom? Que é o C. Eu estou usando esses nomes de variável mais curto aqui, apesar de eu ter falado lá no início do treinamento que não era para você dar nome esquisito para variável, mas só para ficar mais didático aqui, tá? Mas vou mudar aqui o meu nome de variável aqui para eu seguir a minha recomendação, tá bom? Então, cliente novo, na verdade, eu quero escrever aqui. Cliente novo. Então, eu tenho aqui o meu repositório de cliente, e dentro do meu repositório de cliente agora eu tenho o método, né? Então, eu vou colocar aqui dados ok igual a dados incorretos e vou chamar aqui o meu repositório de cliente ponto valida dados e vou também chamar aqui o meu repositório de clientes soma de 1,2, por exemplo, tá bom? Então se eu executar esse código todo aqui, eu vou mandar aqui imprimir se o dado está ok, tá? Dados, vou fazer aqui uma coisa um pouco diferente, usando um conceito chamado operador ternário, que é interessante também de entender. Então, dentro aqui do meu código, eu vou colocar aqui uma chave e vou fazer aqui dentro. Eu quero dizer se o dado está ok ou não, tá bom? Então, para falar se o dado está ok, eu vou colocar dados ok, dados corretos, se não, dados inválidos. Isso é o que a gente chama de operador ternário no C#, tá bom? O operador ternário aqui, ele faz uma validação para mim dos dados, tá? Ele está reclamando um pouquinho aqui por causa do formato aqui. Deixa eu fazer diferente aqui. var msg, só para ficar mais claro aqui, para ele não se perder aqui. Vou tirar aqui. Então, tá aqui. Então, o MSG aqui, só para ficar mais claro para o compilador aqui. Então, isso aqui diz o seguinte, é como se eu fizesse um if, isso aqui, essa linha aqui, é exatamente se eu fizer isso aqui, ó. Eu vou colocar um MSG aqui fora, vou colocar MSG1, tá? Só para a gente ser didático aqui. Aí eu faria assim, ó, se dados ok, então, posso até fazer sem achar, porque eu só tenho uma linha, né? MSG1 igual dados corretos, else,
msg1 igual a dados inválidos. Tá? Então, esse é a mesma lógica que o operador ternário faz ali para mim, só que ele faz isso com uma única linha, então fica muito mais prático. Então, eu tenho aqui a implementação de classe, eu tenho implementação de herança, eu tenho implementação de interface, tem vários conceitos aqui. Vamos rodar esse código aqui para ver o que acontece. Então, eu tenho aqui várias informações, né? Dados corretos, porque eu tinha o nome lá, né? Eu passei o nome. Eu tenho o ID 1 e o C#, que eu escrevi ID também, na verdade ficou ID ali. E o 3 ali, que é a soma que ele fez, né? Na verdade, eu teria que corrigir aqui, porque aqui não é ID, aqui é nome, né? Para ficar certo aqui, tá bom? Então, se eu dar um Ctrl F5 aqui, eu tenho aqui, então, o ID e o nome, tá bom? Eu posso fazer uma implementação aqui da sobrecarga, dentro dessa classe, posso também fazer uma implementação dentro da minha classe abstrata de uma sobreposição dentro da classe. Eu posso pegar aqui a minha classe cliente, então veja bem, eu posso pegar a classe cliente e posso fazer uma herança desta classe também. Eu posso vir aqui na minha classe cliente e colocar aqui uma classe chamada cliente do exterior. Tá? O cliente do exterior herda de cliente. Então, eu posso fazer uma herança de uma herança de uma herança. E o cliente do exterior, eu tenho aqui o país deste cliente. Tá bom? Então, eu posso ter aqui, dentro da minha classe program, eu posso criar, então, aqui um cliente exterior, que é igual a um cliente exterior. Veja que o cliente exterior herda todas as propriedades, o ativo, o ID, o nome, e agora tem o país também. Então, eu fiz uma herança de todas as coisas que tem dentro de todas as classes. Então, eu posso ir fazendo herança. Lógico, você tem que organizar o seu código de maneira que isso não fique uma coisa muito confusa e você acabe se perdendo nas heranças. Mas é possível fazer uma herança de uma herança de uma herança de uma herança, tá bom? Então, eu tenho aqui vários exemplos da orientação a objeto. E por último, para a gente exemplificar aqui, eu vou no meu repositório aqui fazer uma sobrecarga do método. Só para ficar claro aqui, eu vou criar um outro método aqui chamado divide, só para ficar diferente aqui, int a, b, e eu vou colocar aqui que é o a dividido por b. Opa! Então eu vou usar aqui um bodied method, então é o a dividido por b. Tá bom? Eita. Aqui. Tá. Então eu vou colocar aqui um int, vou colocar um double e vou colocar um float. Tá bom? Então a, b, então aqui agora é um double, né? Double. Double. E eu tenho aqui um double também. E aqui eu tenho um float. E um float aqui. Então tá bom. Então o que acontece aqui? Se eu vier aqui no meu repositório de cliente ou no meu repositório somas igual a rep cliente ponto divide, na verdade, né? Não é somas. É um divide. Aí eu tenho vários divides aqui, tá vendo? Então o Visual Studio identifica o divide e eu posso, então, identificar. Uma coisa legal também que eu posso fazer aqui no código, voltando aqui no repositório, é colocar um comentário em cada uma. Posso colocar 3 barras aqui e colocar divide valores inteiros. Inteiros. E posso dizer assim, no parâmetro, primeiro valor, segundo valor, soma dos dois valores. Isso é uma maneira também de você documentar o seu código, tá? Então eu consigo vir aqui no meu divide e olhar aqui várias sobrecargas, cada uma retornando um tipo de dado para mim, que é um jeito interessante. Uma coisa que você pode fazer também na sobrecarga você pode colocar aqui na sobrecarga parâmetros adicionais. Então eu posso colocar um outro divide aqui. Vamos pegar esse divide do inteiro aqui. Vou criar um outro divide aqui. Vou colocar uma variável c aqui, ó. Int c. E posso colocar o a, b e c aqui sem problema. Então, na minha sobrecarga,
um dos métodos vai ter 3 valores e o outro vai ter 2. Esse tem 3, esse tem 2, esse tem 2. Então, vale a regra, e vale a regra também do parâmetro opcional que eu comentei um pouquinho antes lá. Eu falo assim, poxa, mas o meu código todo só tinha 2 parâmetros, eu posso vir aqui e colocar um 0 aqui, ou colocar um 1, né, para não quebrar a divisão. Então, o parâmetro opcional aqui neste código agora, olha só o que acontece. Tá ali, ó, ele coloca entre colchetes aqui, olha, tem um C igual a 1 aqui que você não precisa passar. Então eu posso chamar aqui só A,B ou 1,1, por exemplo, que ele sabe. Uma coisa também legal é que, vou copiar esse divide aqui para um divide F e vou passar um valor float aqui, ó. Vou passar um valor float aqui, ele automaticamente encaixa na sobrecarga correta. Ele pegou o double aqui, tá? Então eu consigo fazer a sobrecarga dentro dos métodos. Beleza? É isso aí.